Muito bem, Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 16, acompanhe a leitura. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos buscar a presença do nosso Deus em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para esse momento de exposição, de pregação da sua palavra. Deus amado, estamos diante de Ti, desejosos de sermos instruídos por Ti mesmo, através do Teu Espírito Santo, através das Escrituras e por nossa instrumentalidade. Nós queremos orar, Senhor, por clareza de pensamento, compreensão espiritual. Queremos pedir uma disposição mental aprovável e que o Senhor também incline a nossa vontade e o nosso coração para fazer aquilo que o Senhor nos manda aqui, nessa passagem. Nós oramos pela nossa pátria, mais uma vez, oramos por aqueles que estão passando por necessidades, oramos pelos doentes, ó Deus, cura-os pelo Teu poder, oramos pelos que estão aflitos por problemas financeiros, os que estão angustiados por questões de relacionamento e tantas outras aflições que vêm sobre nós, filhos de Adão. Pedimos, ó Pai, que Tu ouças a nossa oração, porque nós fazemos em nome de Jesus, nosso mediador. Amém. Amém. Filipenses 3, de 12 a 16. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos os seguintes pontos na advertência que Paulo fez aos crentes de Filipos com respeito aos falsos mestres. Primeiro, que eles tivessem cuidado com aqueles falsos mestres, a quem Paulo chama, de maneira pesada, de cães e maus obreiros. E Paulo adverte, eles são a falsa circuncisão, eles pregavam a circuncisão como algo que Deus exigia daqueles que tinham fé em Jesus Cristo, mas esse ensino era falso, dizia o apóstolo Paulo, porque nós é que somos, nós os crentes em Jesus, é que somos a verdadeira circuncisão, é que somos o verdadeiro povo de Deus. A circuncisão era um ritual externo, e simbolizava a circuncisão do coração, a mudança espiritual que só o Evangelho de Jesus Cristo faz. Então, nós é que temos a verdadeira circuncisão, diz o apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, e nós é que somos o verdadeiro povo de Deus. E em seguida o apóstolo Paulo fez o contraste entre a mensagem daqueles pregadores que estavam visitando a igreja de Filipos e a mensagem que ele pregava. A mensagem dos judaizantes era de que o homem se justifica pelas obras da lei, e que através delas eles se aperfeiçoam, eles crescem espiritualmente e se aproximam mais de Deus. Já o apóstolo Paulo ensinava, e esse é o ensino correto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, gratuitamente, livremente, pela misericórdia de Deus. Pela fé em Cristo nós somos aceitos por Deus e recebemos o perdão para todas as nossas transgressões. É dessa forma que o homem é aceito diante de Deus, justificado, e não através das obras da lei. E Paulo, ao terminar essa explicação, ele disse que o desejo dele, o anseio mais profundo no seu coração era conhecer ao Senhor Jesus mais e mais, unir-se a Ele na sua morte e na ressurreição, para que assim também ele alcançasse a ressurreição de entre os mortos. Porém, ao dizer isso, Paulo podia dar a impressão de que ele estava se vangloriando de ter já alcançado um estágio espiritual, o topo, que seria a perfeição moral e espiritual. Portanto, aqui do verso 12 a 16, ele corrige essa que poderia ser uma interpretação errada, talvez provavelmente já sendo feita por alguns dos membros da igreja de Filipos, e ele se apresenta como alguém que ainda está perseguindo, ainda está correndo atrás da perfeição, o que vai nos levar a várias lições muito importantes ao final da exposição dessa palavra. Portanto, essa mensagem de hoje à noite tem a ver com santificação, com crescimento espiritual, a busca da perfeição aqui nesse mundo e no mundo vindouro.
Lembrando que Paulo provavelmente estava lutando em duas frentes. Em primeiro lugar, os judaizantes oferecendo perfeição através das obras da lei, e um grupo na igreja de Filipos que havia compreendido errado a doutrina da justificação pela fé, pensando que ela já trazia embutida a perfeição espiritual. O segundo grupo é o mais provável, né? Vejamos então como Paulo aborda essa questão. Primeiro, ele afirma duas vezes, de que ainda estava em busca da perfeição e que não tinha chegado lá ainda. Está aí nos versos 12 a 14. E depois de explicar isso muito bem, duas vezes ele toca nesse assunto, como nós iremos ver, ele faz 3 exortações aos filipenses, que estão aí nos versos 15 a 16. Então, são 2 divisões, a passagem é um pouco complexa, mas eu creio que nós podemos pegar o sentido, o significado principal daquilo que Paulo está dizendo aqui. E como eu disse, eu tenho certeza que as aplicações, elas serão uma bênção na sua vida. Então vamos começar. 2 vezes Paulo diz, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou buscando, estou procurando, versos 12 a 14. Ele está fazendo isso, como eu já sugeri, porque alguém poderia interpretar mal o que ele tinha dito antes, de que ele estava desejoso de conhecer mais e mais a Cristo, unido a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que ele declara então no início do verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. O isso aqui, a que ele se refere, é a ressurreição dos mortos que está mencionada no verso 11. Ele está dizendo, irmãos, eu não estou ainda no estado de perfeição, como acontecerá quando os mortos ressuscitarem. Não me entendam mal. Eu não recebi isso como se fosse uma dádiva de Deus, ou também não obti isso como se fosse o resultado dos meus méritos. Eu ainda não fui aperfeiçoado, que seria a tradução melhor do que obter a perfeição. O verbo no grego está na voz passiva. Ele está dizendo, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não estou aperfeiçoado, ainda não alcancei um estado espiritual semelhante à da ressurreição, ou igual àquele que haverá na ressurreição dos mortos. Com isso ele queria dizer que ainda lutava contra o pecado e que tinha um conflito contra a sua própria natureza aqui nesse mundo, que ele estava perfeitamente consciente da corrupção do seu coração e que ocasionalmente ele poderia pecar. Ou seja, Paulo não tinha chegado ainda àquele ponto, ao estágio final do plano de Deus, que é a imortalidade, a incorrupção e a perfeição moral, ética, espiritual. Ele, na verdade, ele estava prosseguindo para alcançar isso aí, como ele diz no final do verso 12. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tem um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece aqui no português. Ele está dizendo assim, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para obter aquilo para o que também fui obtido por Cristo Jesus. 3 vezes o verbo obter aparece aqui. Paulo disse, eu ainda não obtive, mas procuro obter aquilo para o qual Cristo me obteve. É um jogo de palavras que quer dizer mais ou menos o seguinte, Cristo o havia conquistado, Cristo o havia obtido. Paulo está se referindo àquela experiência no caminho de Damasco, quando o Senhor da glória aparece a ele no corpo da sua ressurreição. Paulo então reconhece que Cristo de fato é o Messias e ali ele crê em Cristo e o seu coração está unido a Jesus Cristo. Ali ele foi obtido, ele foi ganho, ele foi conquistado por Cristo. Só que Cristo o conquistou, Cristo o obteve para que Paulo obtivesse a perfeição, para que ele alcançasse a imortalidade, a ressurreição dentre os mortos. E ele diz que é exatamente isso que agora ele está fazendo. Final do verso 12, eu prossigo para obter, ou prossigo para conquistar, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa palavra aqui, eu prossigo para conquistar, é a palavra persigo. Eu persigo para conquistar aquilo pelo que fui conquistado por Cristo Jesus. Eu chamo a atenção para isso porque é a mesma palavra que Paulo usa no capítulo 3, verso 6, quando ele diz que ele havia perseguido a igreja de Deus. É a mesma palavra que ele usa aqui. Ele usa essa palavra lá no verso 6 do capítulo 3 para descrever como ele era um judeu zeloso. Ele era tão zeloso que ele perseguia com todas as veras do seu coração, com todo o ímpeto da sua alma, ele perseguia os cristãos que ele achava que eram inimigos da verdade de Deus. Então, com o mesmo zelo com que antes ele perseguia a igreja de Deus,
ele agora perseguia a imortalidade, a perfeição e a ressurreição de entre os mortos, que foi o que é o alvo para o que Cristo conquistou no caminho de Damasco. Esse jogo de palavras aqui, então, aponta para tudo isso. O bom resumo aqui, talvez esteja na tradução da Nova Versão Transformadora, que diz assim, traduziu esse versículo assim, no final do verso 12: prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Que bonito, não é? Cristo o havia conquistado, ele que era um fariseu rebelde, inimigo de Deus, não queria saber, mas Cristo o conquistou ali no caminho de Damasco. Mas o conquistou para que ele conquistasse a perfeição, que era aquilo que Paulo sempre queria, como um fariseu zeloso, porém cego, sem conhecer a verdade. Mas agora, com os olhos abertos, ele prosseguia para conquistar. Isso é o que nos diz o verso 12. Nos versos 13 e 14, ele repete o que ele está dizendo com outras palavras, provavelmente por uma questão de ênfase, ou porque o assunto é tão complexo que somente um versículo não bastava. Ele esclarece mais uma vez: não havia ainda alcançado a perfeição, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aquilo a que ele se refere, o objeto do alcance aqui, é a perfeição que ele mencionou no verso anterior. Ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado. Pode ser que alguns de vocês olhem para a minha vida, olhem para o meu ministério e possam até pensar assim: puxa vida, se alguém é perfeito é o apóstolo Paulo. E que às vezes a impressão que a gente tem, né, quando a gente lê o livro de Atos e lê as cartas de Paulo, se tem alguém que chegou perto da perfeição, sem dúvida era o apóstolo Paulo. Mas o próprio Paulo diz assim: quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Porque Paulo conhecia seu coração. Ele sabia as tendências do seu coração pecaminoso, ele sabia as tentações, os desejos que brotavam da sua carne, e só Deus sabe as vezes em que ele incorreu em algum tipo de pecado. Mas ele estava bem consciente disso, né? Ele estava bem consciente da sua pecaminosidade, das suas imperfeições, e por isso ele começa o verso 3 dizendo: irmãos, e essa palavra aqui traz ele mais para perto, né, dos seus leitores. Está falando como irmãos em Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Essa expressão, uma coisa eu faço, mostra qual era o foco da vida de Paulo. Paulo era um homem de um foco só. Uma coisa eu faço na minha vida. Eu não fico fazendo muitas, disperso. É claro que ele fazia muitas coisas, mas a coisa mais importante, o foco da sua vida, é isso aqui que ele vai descrever. É esse o alvo da vida dele. Ele diz, então, aí no verso 13, qual era essa coisa que ele faz? Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, é aqui, no verso 14, que você encontra esse foco que Paulo menciona no verso 13. Mas, meus irmãos, eu não alcancei a perfeição, eu julgo que não alcancei, mas eu tenho um alvo principal na minha vida, que é prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra prosseguir aqui é novamente a palavra perseguir, não é? Que ele já usou no verso 12 e tinha usado no verso 6. Quando ele fala do alvo, verso 14, prossigo para o alvo, esse alvo aqui tanto se referia à linha de chegada, naquelas competições que havia no mundo antigo, os Jogos Olímpicos com sede em Roma e os Jogos Istmicos com sede em Corinto. Em todos esses dois campeonatos, a corrida e o tiro ao alvo eram muito procurados, eram muito populares. E é essa figura que Paulo está usando aqui, né, de um corredor que procura chegar lá na linha de chegada, lá no final, ou de alguém que está mirando para acertar no alvo, numa competição de arco e flecha. Então, esse era o propósito maior da vida do apóstolo Paulo. É isso que ele tinha diante dos seus olhos. Ele diz: irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu faço uma coisa com relação a isso. O fato de que eu não alcancei não quer dizer assim que eu desisti, ou que eu acho que isso não deva ser buscado, ou eu simplesmente perdi o interesse. Não, eu prossigo para o alvo, eu persigo esse alvo. E que alvo era esse? Ele diz aí no verso 14, que é o prêmio, daí mais uma vez uma figura tirada dos jogos, não é? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que isso representa? O que é que isso significa? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É aquela vocação é aquilo para o que Deus nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo.
Ele nos deu uma vocação, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu um chamado. E esse chamado, essa vocação, foi feita de maneira soberana. Veja como Paulo diz aqui, o prêmio da soberana vocação de Deus, foi feita por Deus, em Cristo Jesus, por meio de quem tudo isso é possível. É isso que está no final do plano de Deus. E trocando aqui em palavras mais fáceis de entender, Paulo sabia que Deus o havia chamado com uma vocação, e que essa vocação era ser santo, é ser perfeito, imortal, incorruptível, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Só que esse alvo, ele estava na frente ainda. Paulo sabe, Paulo ainda não alcançou isso, mas ele está prosseguindo, ele está perseguindo isso aqui. Essa é a chamada do crente. Deus nos chama para a santidade, Deus nos chama para a perfeição e, finalmente, a imortalidade na ressurreição dos mortos. É isso que ele está falando aqui. Eu não alcancei ainda não cheguei lá, mas eu faço uma coisa, eu prossigo, eu avanço, eu me esforço com todo o esforço que eu posso dar ou exercer para que alcance essa vocação, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E como é que ele faria isso? E como é que ele prosseguia? Ele explica no verso 13. Ele faz isso como um atleta que busca com todas as forças cruzar a linha de chegada, ou um arqueiro que, com todo o foco e atenção, procura mirar exatamente no alvo. Duas coisas em particular ele destaca aqui no verso 13. Veja como ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ele prossegue para o alvo, se esquecendo das coisas que ficam para trás. Esquecer aqui não é apagar da memória, que não tem como, mas significa não deixar que a lembrança do passado impeça esse avanço, prendendo você à culpa, prendendo à derrota, à incredulidade e ao desânimo. Com certeza, Paulo tinha um passado que poderia desanimá-lo. Paulo tinha sido um arrogante fariseu, vaidoso, cego para com as coisas de Deus. Ele cometeu pecados e crimes contra Deus e contra a igreja, ao perseguir a igreja e participar na morte de muitos cristãos. Ele havia confiado na carne, havia se vangloriado nas suas obras e nos seus méritos. Certamente o passado de Paulo não ajudava em nada. Paulo deixava essas coisas para trás. Não é que ele estava esquecido disso, tanto é que ele menciona aqui. Ele menciona no início do capítulo 3 que ele tinha sido perseguidor da igreja de Deus. Então não é esquecer, é não deixar que estas coisas o desanimem e o abatam. E como é que podia isso acontecer? Lembrando que em Cristo Jesus, Paulo havia sido perdoado dos seus pecados. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E que todos os erros que nós cometemos no passado, com os quais nós ofendemos a Deus, machucamos o próximo e trouxemos desgaste para o nome de Cristo, tudo pode ser perdoado mediante o legítimo arrependimento, mudança de vida, confissão de pecados e fé verdadeira em Cristo Jesus. Muitos cristãos hoje não prosseguem exatamente porque eles não conseguem esquecer as coisas que ficam para trás. Estão presos à culpa, estão presos ao remorso, estão presos ao ódio, estão presos à mágoa contra pessoas que os ofenderam, estão com a consciência presa por algum negócio errado, escuso que eles fizeram e que não está resolvido. Por isso que essas pessoas não prosseguem. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás, diz o apóstolo Paulo. E, segunda parte, avanço para aquelas coisas que estão diante de mim. E que coisas seriam essas? Seriam exatamente estas coisas que ele menciona aqui no contexto: a perfeição, a imortalidade, a ressurreição dos mortos, ser semelhante a Cristo Jesus. Esse é o alvo da vida do apóstolo Paulo. Esse é aquilo pelo que mais ansiava, é aquilo que ele mais desejava na sua vida. E aqui é importante lembrar que essas coisas que Paulo fala que estão diante dele, elas se referem não somente àquelas que estão escatologicamente lá no fim do mundo, quando Cristo vier e quando os mortos ressurgirem, e nós seremos imortais, incorruptíveis, nós não teremos mais pecado, nós não saberemos mais o que é dor, doença, decaimento e morte. Nós olhamos para isso aqui, é isso que nós desejamos, mas aqui no presente, a gente já pode experimentar um pouco, uma amostra dessa chamada soberana para que Deus nos deu e para a qual Ele nos destinou. Então, isso é o ensino dos versos 12 e 13. Fazendo um resumo para a gente entrar, então, na segunda parte. Paulo diz 2 vezes: meus irmãos, eu não alcancei a perfeição, eu ainda não cheguei lá.
como talvez alguns de vocês acham que eu cheguei, ou alguns de vocês pensam que é possível chegar ou que já chegaram. Não, mas isso não me deixa parado, eu não estou desanimado. Eu estou, na verdade, no processo, eu estou avançando como um atleta numa corrida, eu estou mirando no alvo como um arqueiro numa competição, porque o meu alvo, esquecendo o que fica para trás, é obter o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus, que é a perfeição e a ressurreição dos mortos. E aí, com base nisso, ele faz 3 exortações aos Filipenses, versos 15 e 16. Primeiro, um convite aos espiritualmente maduros. Veja o que diz o verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. A palavra maduro aqui, ela é literalmente perfeito. E é a mesma palavra que ele vem usando aqui. Ainda não obtive a perfeição. Eu prossigo para alcançar a perfeição. E aqui no verso 15 ele diz, todos nós que somos perfeitos. Então pode parecer uma contradição, porque até agora ele disse que não tinha alcançado a perfeição, mas agora ele diz, todos nós que somos maduros, isto é, a palavra maduro é a palavra perfeito na língua grega. Então, a resposta que nós damos para isso é que Paulo aqui está sendo irônico. O que ele está dizendo é o seguinte, depois dele expor tudo isso aqui, ele diz, agora eu quero falar para vocês, não é? Nós que somos perfeitos, não é? Nós que pensamos que somos perfeitos, vocês pensam que são perfeitos. E Paulo se une a eles para dizer uma lição. Se vocês são perfeitos, então vocês sabem, vocês têm que pensar exatamente como eu acabei de dizer, que vocês não são perfeitos. A marca da pessoa que é perfeita é ela reconhecer que não é perfeita. Ela sabe que não é perfeita. Nós que somos perfeitos, pensemos desse modo. Que modo? Irmãos, eu ainda não alcancei a perfeição, irmãos, eu ainda não cheguei lá. Então, ele, dessa forma, desbanca um grupo da igreja de Filipos que talvez estivesse namorando com a ideia de perfeição, de que, mediante o Evangelho, mediante a justificação pela fé, pela ação do Espírito Santo, eles já tinham chegado no nível espiritual de perfeição moral, perfeição ética e perfeição absoluta. Paulo diz, se você é perfeito, você vai saber uma coisa, você vai pensar como eu, ou seja, ainda não alcançou. Essa é a marca da verdadeira maturidade cristã. A segunda exortação de Paulo está ainda no verso 15, e na verdade também é um conselho para aqueles que pensam diferente daquilo que ele acabou de dizer. Olha o que ele diz aqui. Olha. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente do meu, de que eu acabei de falar, Deus vai revelar para vocês. Chega uma hora em que não adianta você ensinar. Chega uma hora que não adianta você explicar, como Paulo explicou aqui. Tem gente simplesmente que não entende. E o que tem que fazer, os pastores têm que fazer, quando encontram irmãozinhos assim, irmãos sinceros mesmo. E são tementes a Deus, mas às vezes eles pegam uma ideia errada, não é uma heresia, um erro fatal para a salvação, mas um conceito equivocado, um conceito que não é exatamente bíblico, e eles se apegam àquilo ali, e por mais que o pastor ensine, que o pastor abra a Bíblia e mostre, ele não se convence. Então, Paulo acha que já explicou o suficiente e diz, meus irmãos, se vocês pensam diferente do que eu acabei de falar, ou seja, se vocês acham que vocês podem ser perfeitos, ou que vocês já adquiriram a perfeição, Deus vai revelar a vocês. Ou seja, Paulo passa a tarefa para Deus, porque tem hora que só o Espírito Santo mesmo, para iluminar o coração de determinados irmãos que são teimosos, teimam mesmo, apesar de toda evidência, de toda explicação, mas está ali. Eu não estou dizendo que os crentes eles devem seguir tudo que o pastor fala assim, sem questionar, nunca. Aliás, esse não é o espírito da reforma, não é o espírito das igrejas reformadas. Por isso que a gente insiste, eu insisti, o que é que eu disse no começo dessa pregação? Abra sua Bíblia aí e vá acompanhando o que eu estou dizendo, vá ver se não é verdade. Nós queremos que você veja, que você seja convencido por você mesmo, mas às vezes a verdade é tão clara e alguns irmãos difíceis que tem uma hora que o pastor desiste mesmo. Ele diz, não, aí só Deus mesmo. É o caso aqui, né? O apóstolo Paulo entregando a Deus aqueles irmãos que pensavam diferente nesse assunto. Deus haveria de revelar a verdade. E essa revelação aqui não seria um sonho, né? Não seria um profeta dizendo alguma coisa, porque se fosse, Paulo faria isso, né? Paulo era profeta. Paulo tinha explicado, né, tinha raciocinado com eles. O esclarecimento que viria de Deus seria algum tipo de persuasão, algum tipo de convicção da parte do Espírito Santo, fazendo aquela pessoa, de fato, entender o que vinha sendo dito. E a última exortação, verso 16, ele diz assim, seja como for,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está reconhecendo que numa mesma igreja você tem irmãos com diferentes níveis de compreensão e de maturidade. Alguns já alcançaram mais, outros já alcançaram menos. Isso varia muito pelo tempo de conversão. De repente, numa mesma igreja, você tem um crente de 40 anos e tem alguém que acabou de se converter, foi batizado e se tornou membro da igreja faz um ano. São diferentes níveis, é claro. E também tem diferentes estágios, porque pessoas têm diferentes afincos para compreender. Tem umas que gostam de ler a Bíblia, gostam de estudar, gostam de pesquisar, gostam de aprender. E outras que não estão nem aí, né? Não estão preocupados com isso, com o seu crescimento espiritual, se satisfazem só em vir domingo à igreja, aqui e acolá assiste um sermão de algum pregador conhecido, tal, mas não tem esforço, não tem. E é claro, essa pessoa vai ficar para trás. E outros vão progredir espiritualmente, né? Vão progredir. E também tem diferença de temperamento e capacidade de percepção. Tem pessoas que pegam determinadas coisas na hora. Você explicou, ela pegou. Outras você explica, até que a ficha caia, levanta um tempo. E não há mal nisso, apenas estamos reconhecendo que as pessoas são diferentes, elas têm diferentes níveis de compreensão. E também nós temos que, por último, reconhecer que o Espírito Santo não atua da mesma maneira em todo mundo. Em algumas pessoas parece que o Espírito Santo tem prazer em trazer iluminação, compreensão, convicção. Em outras ele faz a obra mais devagar, como o próprio Jesus Cristo disse na parábola do semeador, a mesma semente cai na terra frutífera, na terra boa, e produz frutos a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, produz em quantidades diferentes. Assim também são os cristãos. Deus age, é o mesmo Deus, é o mesmo sermão, estão lá no mesmo domingo, mas uns dão 30, outros 60 e outros 100, dependendo da intensidade do Espírito Santo. Como bom pastor, o apóstolo Paulo reconhece isso e diz no verso 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembrando que a quem muito se dá, muito também será pedido. O que Paulo quer aqui é coerência. Se Deus já lhe mostrou, se Deus já lhe iluminou, seja coerente, ande de acordo com isso. E seja paciente com aqueles irmãozinhos que vêm um pouquinho atrás e que vão precisar de ajuda também. Vamos para algumas aplicações? Tentei resumir aqui algumas coisas e trazer para nós aqui, de maneira prática. A primeira aplicação é essa, que o alvo final de Deus em nos chamar é para que nós sejamos perfeitos. Eu sei que tem muito crente que pensa que Deus nos chama pelo Evangelho para nos perdoar os pecados e nos mandar para o céu. Isso é verdade. Mas entre nos perdoar os pecados e mandar para o céu, tem alguma coisa no meio aí que se chama santificação. E a santificação é um processo. É um processo que vai terminar na ressurreição dos mortos. Quando Cristo vier, quando nós seremos glorificados e nós não teremos mais a presença do pecado em nós. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus, na sua natureza humana glorificada, sem pecado, medo, dor, sem mortalidade e com pleno conhecimento das coisas de Deus. Segunda lição aqui, a perfeição não é possível nesse mundo. Eu sei que tem irmãos que estão me escutando e que pertencem a denominações onde o perfeccionismo é ensinado. Onde é ensinado que se você orar muito, se você jejuar muito, se você se dedicar muito a buscar a Deus, você vai ser tão cheio do Espírito Santo que você vai alcançar um nível de santidade e espiritualidade onde o pecado não vai entrar na sua vida. Nem Paulo, hein? Nem Paulo chegou a isso, meus irmãos, eu não julgo haver alcançado. Perdão, mas eu prefiro seguir o exemplo do apóstolo Paulo. A perfeição nunca é prometida aqui desse lado da eternidade, mas ela é oferecida em Cristo Jesus na ressurreição dos mortos, no novo céu e na nova terra. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado, mas a gente prossegue para alcançar, como Paulo diz aqui. Embora nunca de maneira perfeita, entretanto, ainda que parcialmente, imperfeitamente, aqui no mundo nós podemos experimentar um pouco de santidade, de alegria, de gozo espiritual, de comunhão com Deus e conhecimento das coisas de Deus. Uma espécie de amostra que Deus nos dá daquilo que Ele reservou para nós. Terceiro, eu tinha falado que a santificação ela acontece aqui. E ela é progressiva e crescente. Nós não recebemos tudo quando a gente se converte. Nós sempre podemos ser mais santos, podemos ser mais justos, mais crentes, ter mais fé e conhecer mais. Crentes que pararam de crescer e ser mais santos e cheios de amor estão com um problema sério em sua vida espiritual. Gente, eu vou falar sério. Tem gente que está há 40 anos na igreja
E quem o conheceu no início até depois, não percebe nenhuma diferença significativa em termos de espiritualidade, de santidade, de fruto do Espírito. É claro, o tempo, a idade, os anos transcorridos, eles acabam trazendo uma espécie de experiência, de maturidade, mas até os descrentes são assim também. Eu me refiro a crescimento espiritual. A crescimento espiritual. Pelo que o apóstolo Paulo está falando aqui, aqueles irmãos que já estão há mais tempo na estrada, andando há mais tempo com Deus, eles deveriam exibir um caráter cristão. Idosos que são sérios no seu proceder, idosas que são santas, cheias de graça, de misericórdia, mestras que podem ensinar outras mulheres. Porque é um processo, é um processo. Quarto lugar, numa mesma igreja, nós já vimos isso, né? Eu já falei, mas eu vou falar mais um pouquinho. Numa mesma igreja sempre vai ter irmãos e irmãs com diferentes graus de maturidade, conhecimento e santificação. Por que é importante isso? Por que eu estou batendo nisso? Porque às vezes os pastores eles não percebem isso. Não é? Ou nivela a igreja toda por baixo, ou nivela a igreja toda por cima. E faz cobranças indevidas, tanto em cima como embaixo. Nós temos que reconhecer que cada caso é um caso, cada crente é um indivíduo com diferente nível de compreensão e de crescimento. Nós não sabemos a que altura da vida cristã eles estão, a menos que nós estejamos conversando com eles constantemente. O que é que Deus está fazendo na vida deles? Isso deveria dar aos pastores mais consciência, humildade e paciência no tratamento com o rebanho, como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E há casos, aqui, minha quinta aplicação, há casos em que pastores, mestres e líderes simplesmente não conseguem convencer a igreja ou membros da igreja do erro teológico em que alguns estão. São crentes sinceros, crentes verdadeiros, mas se deixaram enredar por algum erro teológico. Não é uma heresia, porque se for heresia tem que ser parados. Não é? Veja como Paulo, aqui no capítulo 3, logo no início, ele está falando de heresias, dos judaizantes. Então ele chama de cão e falso obreiro, mau obreiro, e ele manda parar. Mas você percebe que a atitude dele aqui já é diferente com quem pensa em desacordo com aquilo que ele ensinou, mas num ponto que não é essencial para a salvação. E por último, queridos, todos nós deveríamos dedicar os esforços para obter a ressurreição. Ela já está garantida mediante a ressurreição de Cristo de entre os mortos. Contudo, como resultado do que Cristo fez por nós na sua ressurreição, nós ansiamos, desejamos, almejamos isso de todo o coração. E assim como o apóstolo Paulo, nós prosseguimos. E aqui mais uma vez você vê a combinação, a harmonia perfeita da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus nos conquistou, Deus nos vocacionou antes da fundação do mundo para que nós fôssemos parte da ressurreição dos mortos. Entretanto, como o apóstolo Paulo, eu me esforço aqui, eu luto, eu avanço, eu prossigo, esqueço as coisas que estão para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, para que eu seja encontrado na ressurreição dos mortos. Perceba como a soberania de Deus ela não contradiz a responsabilidade humana. Na verdade, as duas coisas se harmonizam suavemente, de uma forma que a gente não consegue explicar, mas que a gente tem que receber, porque é o ensino bíblico. E você como está? Diante desse texto, eu queria lhe fazer essa pergunta. Você é alguém que tem prosseguido no caminho da santificação? Você tem crescido no conhecimento de Deus? Se você fosse comparar-se com 5 anos atrás, como você era 5 anos atrás, que diferenças e que melhoras você poderia apontar como evidência de que você não está parado, mas que você prosseguiu para o alvo nesses 5 anos? Que coisas você poderia mostrar? Veja como é importante isso. Infelizmente, muitos problemas nas igrejas é de pessoas que se dizem cristãs, mas que simplesmente estacionaram, pararam, não progrediram e, como resultado, tornaram a vida da igreja mais difícil, a vida da igreja mais complicada. Espero que você não seja um desses, mas um desses entusiastas pelo Senhor Jesus, cheio de zelo pela glória de Deus e vontade de crescer e progredir. Amém? Vamos orar? Sim, Pai, nós te damos graças porque fomos alcançados pelo Senhor Jesus, tirados do mundo, para que pudéssemos alcançar a perfeição, a ressurreição dos mortos. Eu quero orar por aqueles, queridos irmãos, que esfriaram, que estão mornos, paralisados e já perderam o primeiro amor, estão indiferentes com tuas coisas. Oh Deus, quebra seus corações, quebra os seus corações. Eu quero pedir também que o Senhor nos encha de zelo, de amor,
Também que o Senhor nos ajude a esquecer as coisas que para trás ficam. Sim, Senhor, somos pecadores. Sim, Senhor, nossa consciência, nossa memória nos lembra das vezes que nós te ofendemos, mas nós sabemos que em Cristo Jesus há perdão para prosseguir para o alvo. Ouve a nossa oração, abençoa teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém.